Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente tá aqui com a Natália. A Natália, gente, é um presente que Deus colocou na minha vida. Eu conheci ela através da Nayara. Ela é lá de Patos de Minas. Ela está aqui morando em Pitiba. A gente tá se conhecendo agora, mas assim, ela já deu meu coração lá quando eu conheci ela. Então, assim, a gente se conheceu nesse momento lá na Nayara. A gente começou a conversar depois. E eu já vi que a gente pensa parecido, que a gente tem muitas coisas em comum e agora a gente está trabalhando no modelo de negócio, nas suas novas ofertas, né? E queria que o pessoal te conheça. Primeiro vamos começar então, você se apresenta um pouquinho e depois quero que você por filha aqui do que você faz. Mas vamos com você primeiro. Conta pra eles quem é a Natália. Ah, meu nome é Natália Pancieri, sou empreendedora há 12 anos no ramo de consórcios. E nesse caminho a gente veio trazendo também outras ofertas, né, com financiamentos, parcerias em seguros. Então isso tudo veio aparecendo ali no caminho da Global, porque a gente entendeu que não se tratava mais de um produto único, a gente queria uma solução de crédito para clientes. E sozinho não era possível apresentar aquela saída. Então, quando é do caminho, nós fomos assim, de grandes parceiros, né? Inclusive, o cliente quer um módulo, mas eu tenho o corretor certo, que vai encontrar o módulo certo. E aquela empresa precisa crescer, qual vai ser o formato do crédito para aquela empresa. Então, a gente começou a entender de pessoas, né? Mais de pessoas do que de números, e isso fez toda a diferença em nosso negócio, né? A gente precisa ouvir o que o cliente quer, o que o cliente busca, no fundo, não é só sobre valores, né, em espécie, mas o cliente ele sempre tem um desejo, ele faz o cliente que começou desse lado humano, até do empresário, né, que quer crescer a empresa, mas tem que sentir. A gente consegue trazer muito mais resultado, né, peso, para nossa pessoa física também. Sim, e isso é uma coisa que eu gosto muito daqui empresa, né? Vocês valorizam muito a família, Deus, é bem isso, é o ser humano. Esse aspecto da pessoa, vocês atendem empresas, né? Mas empresas são feitas de pessoas. Eu já tive a chance, né, de ouvir que você me contou que mesmo que a gente tenha feito são duas mentorias até agora, mas eu vejo o teu se importar, o teu carinho com a pessoa, porque não é só, olha aqui, ó aqui, não sei o quê. Não é sobre números só por números. É o que isso vai trazer para tua vida? Qual que é o momento que você tá? Isso faz sentido pro objetivo que você quer? É isso que realmente vai atender tua necessidade agora? Então eu vejo muito esse carinho no trato para as pessoas. E desse universo de crédito, a gente sabe que existe muita gente que aproveita, que tem golpe, que tem muita coisa. Então, eu realmente vejo você como um unicórnio de todo esse universo, porque, inclusive, assim, você trabalha de um jeito muito diligente. Você fala, essa promessa não é realista. Essa coisa aqui não vai acontecer desse jeito. E eu vejo esse carinho no trato, não só com a pessoa, por exemplo, que quer comprar o primeiro móvel, né, que tá numa escala menor, no sentido de um número menor de carta, né, o valor de carta menor. Mas quando você fala do exemplo daquele teu cliente que você ajudou a renovar a frota de caminhões da empresa, né? Então, eu vejo muito esse teu olhar da prosperidade, da mentalidade de realmente riqueza da pessoa, não só no sentido físico, material, financeiro, mas de fato o futuro dessas crianças, dessa família, de todas as famílias dessa empresa, do futuro financeiro dessas coisas, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre como como que você começou a se interessar por esse universo? O que que te fez brilhar o olho para você hoje ter todo esse conhecimento de tantas estratégias? Eu comecei assim, com 23 anos, trabalho então administradora de consórcio, né, em pouco tempo eu estou nesse pesquisa de vendas, liderando uma equipe, acabei mudando de cidade nesse processo para liberar uma terceira cidade. Mas ali eu vi assim, eu poderia oferecer o produto daquela empresa. Mas quando eu conversava com o cliente, eu falava, poxa, aquele outro produto daquele concorrente seria tão bom para essa pessoa. Mas como funcionária daquela instituição, eu só poderia oferecer aquele determinado produto. Então passei um período ali, falei, eu vou fazendo um negócio legal, limpo, né? E ali a gente tomei a coragem, porque realmente a gente precisa ter a coragem para sair com a estabilidade, né? Para uma coisa nova. E naquele momento eu comecei a buscar parcerias, né? Me cadastrei em outras instituições, me aceito mais ofertas de produtos, porque às vezes um banco A vai ser melhor para um cliente, e o banco dele vai ser melhor para o outro.
E nesse decorrer do caminho eu fui entendendo que tinha outros processos a serem feitos, né? Que não se tratava mais de um produto. E tudo isso, quando eu vejo essa necessidade que a Global não tem hoje, eu busco parceiros. Consigo, né, nessa viagem agora para Curitiba, a gente aproveitou a oportunidade dela mancando mais crédito para a empresa, porque a nossa oferta, ela precisa, eu quero abranger todos as lacunas, sabe? Sim, que eu não encontro no mercado. Porque hoje, quando a gente fala de sistema financeiro, é uma trieza. É quem quer ir dentro de agência usa alguma coisa, quem quer ficar na fila para falar com o gerente, aguardar, né? O gerente não vai, às vezes, muitas das vezes, te fazer a melhor proposta. Ele não sabe nem o que é bom. O banco tem só passo para o caixa. Então, assim, eu vi que dava para trazer humanidade esse segmento. Sim, né? E é isso que a gente tem feito e tem dado super certo. E sem perder o resultado, né? Porque eu acho que muitas pessoas podem pensar, mas se eu for muito humano, eu não vou ter resultado. Pelo contrário. Uma das coisas que eu mais gostei quando a gente se conheceu foi você falar dessa tua estratégia. Estratégia no sentido de, até um valor, eu acho mais do que uma estratégia. De você, às vezes, abrir mão de fechar um negócio para falar, olha, não vou corromper meus valores, não vou fazer só pela comissão. É bem isso que você falou. Eu vejo que no universo financeiro é tão número, é tão frio, é tão, né? E por isso que eu falei, assim, quando eu vi você falando, eu falei, é diferente, porque em geral, eu conheço esse perfil, né? Eu vi a tua abordagem sendo o extremo oposto. Exato, é muito agressivo o mercado financeiro, né? Sério assim, é o mercado dos tubarões. Então, quando você traz esse lado humano, a pessoa que faz com você ela te indica, ela abre tantas portas. Assim, ó, é bem contraditório, né? No sistema financeiro trazer tanta humanidade para o negócio, mas funciona muito bem e funciona porque as pessoas elas querem saber de valores, sim, elas querem que as pessoas se importem, elas querem ser ouvidas, sim, e a obra de fez. Funciona. Acho que acredito para todos os negócios, né? Sim, e eu acho que sempre que a gente é honesto com a gente mesmo, o nosso negócio não se torna uma prisão. Que quando a gente começa a compor os valores, tolerar e negociar coisas que não são iniciais, aí o negócio fica caro. E eu sinto que muitas pessoas se colocam num papel de eu preciso fazer isso. O te disse, e te obrigou. Mas o outro fez, mas eu tô fazendo igual ao outro. E isso vai criando umas travas que na verdade te impedem de só faz do teu jeito. Aquilo que te honra do teu jeito. E eu vejo muito isso em você, né? Você olhou pro sistema e falou, eu vou fazer do meu jeito, nem que seja isso. Eu vou fazer. E quanto tempo faz que vocês estão com o Global aberto? Faz já muitos anos? Sim. E nossos clientes são muito recorrentes. Então, tem clientes que já compraram lá atrás pra gente, Planetário Móveis, e depois carro, e depois quero comprar um sítio, vai ser também Planetário. Sim, né? Ouve alguém falando que quer uma coisa, opa, pera aí que eu vou te indicar uma pessoa muito legal. Então, a gente trouxe isso, sabe? Essa familiaridade. Sim. E, você tá muitos anos aberto. Tem muito resultado, tem muitos clientes recorrentes, que é o sonho do empreendedor que tá começando. É ter essa estrutura. O que te fez querer olhar para algo a mais nesse trabalho que a gente está trabalhando agora, juntos, que a gente está pensando em novas possibilidades? O que fez você pensar, vamos expandir para esse outro lugar, vamos pensar em coisas novas? Qual que foi? Foi uma coisa, então, você já queria isso desde o começo? Foi algo que surgiu? Como foi isso? É um formato que eu queria, mas não sabia como fazer. Lembro porque assim, a gente gastou uma referência na nossa cidade, na região, e em algumas outras regiões, e Goiânia, ali todo mundo também veio que já conhece, mas como levar isso assim do Brasil todo? Como levar isso até para fora do Brasil? Sim, que sentido? Porque às vezes assim, a gente não pode terceirizar muito isso, porque nem todo mundo vai pensar nesse formato que a gente pensa, né? Já vai partir com coisa de dinheiro, que emissão. Então a gente não queria. Então, a gente viu a necessidade de buscar uma estratégia de negócio de uma pessoa que já tenha essa visão que nós não temos hoje. Como fazer isso? Sim. E nessa busca, você tá visualizando. Você já falou de alguns próximos passos que a gente já tá fazendo no mês, se fez isso? Eu queria te perguntar assim, porque como você tem me falado, quem é a Natália que você visualize no Fituí? A empresária que realizou tudo isso. Você tem a se dizer o que quem é essa pessoa prefere esse moço?
eu mudo a minha história, os meus valores. Eu preciso chegar em casa com a cabeça assim, meter essas que minha filha tem, né? Então, não dá, então, ele precisa entrar nos lugares e sair bem. Então, é isso que eu vejo na frente, o Natália, ao olhar lá pra casa. Poxa, o único que eu tenho da minha história, como meu rei. Sim, então, no momento nenhum, né, como eu sempre falo, nossos valores estão negociados e estabelecidos, né? Sim, eu vejo isso. Eu vejo isso, assim, porque a gente se conheceu num contexto onde eu vi a tua apresentação, eu vi você falando do que você faz, explicando um pouco, né, do como você pensa. E isso já foi muito legal para entender não só como você pensa, mas como você estruturou tudo isso. Os princípios que conduzem todo lado de decisão. E isso para mim é uma das forças mais importantes da estrategista, que eu não posso usar no curso que você não vai ter. Sim. Então, isso tudo que você está falando, óbvio que a gente vai potencializar com essas estratégias, né? Mas realmente você sabe, né? A nossa primeira mentoria foi quais são seus objetivos, o que que a gente quer, qual que é a função do teu negócio na tua vida, e a tua pessoa física, ele queria que precisa trabalhar para que essas coisas sejam inseridas de verdade. Senão, aí, a pessoa jurídica, ela existe, acredito, para honrar a pessoa física. Então, o empresário aí pode se prender nesse processo. E no decorrer, quando a gente fala muito de números, eu me deparei com muitas pessoas, eu gosto muito de ouvir as pessoas, né? Então, me deparei com empresários, eu sei que a gente fala, nossa, de sucesso com o gestor de uma empresa. E quando você para conversar com o empresário, você vê que, às vezes, ele perdeu dentro com a família, ele não, naquele processo ali, ele se perdeu e perdeu os valores, né? E o que que a gente leva de lição disso? Quando a gente escuta, opa, então, talvez não seja bem esse caminho, tente fazer como um outro caminho, né? Sim. Então, isso tudo vai ficando experiência, não só com o nosso aprendizado, a gente também se aprende muito com as pessoas, né? Com as histórias dos outros. Sim. E eu vejo muito isso porque, sim, a gente estava me lembrando que ontem, né, foi tema de idiota, eu sou física, sou jurídica, e eu vi você olhando para vários detalhes das coisas depois de a gente foi jantar, né? Eu fiquei prestando atenção nos seus comentários, porque realmente é uma coisa que eu entendo que é muito do coração da tua empresa, né? Hoje você trabalha de ser seu esposo, você trouxe tua filha, você trouxe a situação do objetivo, mesmo com agendas de trabalho. Qualquer outra pessoa, assim, não, tu fala, não, vou só resolver ali, né? Fica aí, né? Fumando eu volto, né? Entende? Então eu vejo umas pequenas e grandes coisas, assim, como lá, esses almoçamentos. E eu sei que muitas pessoas se trabalham assim, que não é mais fácil de vou abrir mão disso, não sei o quê, e por você ver onde é que tá tudo, né? Foi tudo só. Eu nunca busquei o caminho mais fácil, eu sempre busco o caminho, sabe, que não ali, que eu consiga ter lá na frente, assim, quando a Natália chega lá na frente, a filha dela vai querer juntar com ela, a filha dela vai querer, senão assim, mano, na casa dela não se tá. Ou, não, vou ter perdido a minha filha ali. Sim, então, isso, sabe? Sim. E eu vejo muito você querendo trazer através dessas estratégias financeiras de alavancagem, de patrimônio, de tudo, você trazer essa paz da pessoa, ele não consegue dinheiro com a coleta desses fontes. Eu sinto que foi isso que você fez na tua trajetória, e aí essa transformação que você está colhendo dos seus clientes. E para as empresas deles também, né? Querendo ou não, o empresário vai pensar, a folha que ele fala, quantas famílias da PI a folha poupar, tem 1 milhão de pensamentos que eu sei, tem uma empresa. Então, eu vejo muito você aplicando isso em várias áreas. Assim, o empresário ele tá ali, né, que ganha, paga boleto, paga funcionário e final do ano, não sei aquela roda. E lá na frente, e naquele momento que ele realmente quiser dar aquela parada, né, o que que vai ser aquela renda do empresário e vai ter que trabalhar até no final. Então, quando a gente traz isso para pessoa física, dá para fazer tanta estratégia de alavancagem de hoje para que daqui 10, 15, 20 anos essa pessoa não defenda só da força de trabalho dela, se ela já colhe o fruto desse trabalho. E se a estratégia certa no momento certo, né? Médicos e grandes profissionais que ganham muito dinheiro, mas não conseguem fazer esse planejamento lá. Aí eu brinco, só brincadeira que é verdade, mas não dá para depender do INSS. Daí, então, ir lá na frente. Então, são estratégias que realmente
importam muito para as pessoas. A gente precisa trazer essa consciência. Sim. E eu sei que muitas pessoas pensam tanto por si ou que elas não têm dinheiro suficiente. Eu sei que isso é uma coisa que é muito comum, porque usa as pessoas imensas, os produtos financeiros, as possibilidades. O que você diria? As pessoas estão assistindo a gente e pensam, mas tendo dinheiro suficiente não é o momento. Quando é o momento certo? O que você diria para elas pensarem assim, como saber quando é o momento certo? Como saber qual é a melhor estratégia para o momento delas? Assim, tem que começar hoje. Não fica empurrando. Eu falo que o nosso maior concorrente hoje é o nada. Porque a pessoa não toma decisão, ela não faz um plano, ela fica, Deus dará, e engomando, e lá na frente ela se depara disso. Então, dá para entrar aqui em programação, né? A gente entra para estratégia financeira, ela se dando mínimo, você deixa começar, né? Mesmo que comece com pouco. É o primeiro passo. E ali depois a gente acompanha aquela pessoa, ela escala, mas é no frente mesmo começar. Sim, prorroga. E nem que seja uma carta pequena, uma estratégia, né? Um primeiro passo. Né? Eu acho que das nossas conversas e que eu tenho percebido é justamente isso. Quanto antes você começar a pensar nisso, mais cedo é que nem a galinha que vai de grão em grão de livro. É um pouquinho de cada vez. Você não vai comprar uma carta de 50 milhões de, quem sabe, de cara. Mas você pode pensar em lá de 50, 500. Exato. Você pode ir no que você alcança agora. E construindo isso no instante, né? Aí vou projetar. Quero me ver de renda de aluguéis? Bom, vou começar com banheiro imóvel. Comprei o primeiro, aquele aí tá se pagando, vou pro segundo, vou pro terceiro, né? Em X anos, olha quantos imóveis que a pessoa vai ter. Isso é uma coisa que eu acho também muito legal da tua perspectiva, que você não traz essa ansiedade. Tem que ser para amanhã. Vamos pensar em quantos anos. Isso. Vamos entender que existe um tempo para essas coisas acontecerem. Isso tira aquela ansiedade do retorno imediato, da gratificação instantânea, daquela dopamina barata. A alavancagem, ela precisa de tempo para ela funcionar. Porque hoje, se eu tenho imediatismo, eu vou descapitalizar ele para a vista, ou eu vou entrar no financiamento a custo muito alto. Sim. Então, enfim, a estratégia, ela exige tempo. E brasileiro, ele não é acostumado nisso, quando não. Sim. Aí, se eu tenho dinheiro aqui, eu vou lá e pagar à vista, tá, mas e aí? Né? Dá para trabalhar a estratégia se você fraciona aquele capital e alavanca muito mais o patrimônio, mas a gente precisa de tempo para trabalhar isso. E até alguém que tem dívida, por exemplo, pensa, não, eu não vou conseguir investir. Às vezes não é bem isso também, né? Depende muito do caso. Depende muito da situação, daquele momento financeiro da pessoa, do como ela está gerenciando o que ela tem, né? Então, por exemplo, a gente já conversou de alguns casos de empresa normal, né? Ter dívidas, ter a pagar, a receber. O fluxo financeiro de uma empresa, né? Ele é bastante complexo. E às vezes as pessoas não conseguem olhar para isso como a inteligência de criar riqueza, ao invés de ficar só olhando, mas não tem, mas falta. Que é essa coisa de nunca dá certo, nunca vai ter, nunca vai ser o momento, né? E quando a gente olha com cuidado, a gente vê que tem. Só estava desorganizado, que se funciona. Tem como fazer, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo muito no teu prato com as pessoas. De trazer essa perspectiva, sabe? E eu vejo que muita gente só traz a perspectiva e fala, vai lá. Né? Ou fala, vai lá e não dá a perspectiva do que realmente é estratégico, inteligente. E você une essas duas coisas de um jeito tão leve para a pessoa, porque eu vejo que muito do teu trabalho também é educar a pessoa sobre o que é possível, mostrar possibilidade e de um jeito realista. Não é aquele golpe lá que vai pegar no gatilho da gratificação instantânea e que vai falar dinheiro rápido, né? Eu vejo muito você, inclusive, já te ouvi falando, né? De quando você fala assim, então vai lá e faz esse estratégia que você quer rápido. E depois a gente conversa. Dá poucos meses ali o cliente, Natália, e aí? Deu errado. Bom, eu avisei que daria errado, mas tudo bem, né? Então acontece, às vezes a gente explica, o cliente não fecha, acaba fechando um determinado local, mas depois ele volta, né? Pedindo aquele help ali, mas... E é porque você foi honesta desde o começo. E eu gosto muito disso em você, porque eu realmente acho que a venda pela venda, você
Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem similar. É um relacionamento, você tem isso a longo prazo, você vê eles crescendo, você vê eles criando uma família, criando uma empresa, né? E isso é uma coisa que eu valorizo muito também. E eu sei que é uma coisa que muita gente, que às vezes está no começo entendendo, não, eu tenho que fazer rápido, uma empresa rápido, tudo muito rápido. E não é assim, né? Não é dando mais comida para um filho que ele cresce, mas sabe, vai ter 15 anos em 5 meses. Não é endura, né, Eri? Não, verdura. Na verdade, acho que o relacionamento é que faz medrões e grandes negócios e grandes pessoas. Em hora, o relacionamento se continua, pode dividir. Sim, sim. E mesmo esses clientes grandes, por exemplo, você estava falando, né, dessas cartas maiores, de casos onde você consegue de fato trazer um patrimônio, uma reputação. Eu realmente sinto que, às vezes, é muito mais sobre dar senso de possibilidades, né? Indiferente de faturamento, indiferente de, ai, mas eu tô na fase de criação do meu negócio. Não, agora eu tô na fase fiscal do meu negócio. Você consegue trazer possibilidades para esses diferentes momentos. E é justamente porque tua empatia é de olhar. Você é empresária, você consegue olhar pelo empresário. Você é mãe, você consegue olhar pelo lado da família. Você consegue, de fato, olhar para a pessoa por trás da tomada de decisão, não só a estratégia, o número, o produto financeiro, né? Esse né, nós somos submetidos assim, precisa. Sim, isso é. E para essas pessoas que estão querendo crescer, pra gente deixar de puxar dor, o que que você diria, assim, pra quem tá pensando em escalar o seu negócio, vai estar para ver possibilidades, ou pra quem não tá começando um negócio, tá querendo pensar no futuro, que nem você falou da aposentadoria, né? Porque uma outra coisa que eu sei que as pessoas não pensam é, justamente, eu tenho que pegar uma pessoa física pra eu poder telefonar minha noite de dica. Então, para essas pessoas que estão se sentindo sobrecarregadas ou desorganizadas, ou sentindo que não é lamento, por onde você diria vamos começar? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é fugir de imediatismo. Para tu, também, não tomar nenhuma decisão precipitada. Para vamos analisar o que realmente está acontecendo. Ali sim, depois que a gente analisa aqueles dados, dá para tomar uma decisão. Mas o imediatismo, ele está fulano brasileiro em quintos. Sim, mas fugir do imediatismo. Excelente. Excelente. Gente, então, a gente vai ter mais episódios com o Nicole, fiquem entendendo. E eu tô muito feliz de já compartilhar, porque o teu conhecimento, o jeito que você trata no mercado tão agressivo é muito irmão. Então, eu não podia perder a oportunidade de já trazer esse senso de possibilidade, tanto para as pessoas que estão por trás dos negócios, quanto para essas pessoas que estão tomando decisões dentro dos seus negócios. Porque eu sei a diferença que isso faz, mudou minha vida, mudou meu negócio, e eu tenho certeza que não só na tua vida, em todas as minhas habilidades, eu já vejo muito isso, né? No que você traz na tua vida, eu vejo o tamanho da coerência que você tem na forma como você toma isso. E eu sei que muita gente às vezes acha que não é possível. Mas no teu exemplo, eu queria dizer que é possível sim. E agora você deu o primeiro passo. Então, vamos ver o que a galera faz até você voltar e a gente conta um pouco mais dessas possibilidades para o seu podcast. Combinado? Já aceita? Aceita tá? Então, combinado aí. Obrigada. Imagina, obrigada a você de novo. E, gente, sigam ela, sigam a Global. Ela posta muito conteúdo muito relevante. Eu mesma apoio de alguma. Então, sigam ela, gente. É a mesma coisa? Eu quero dizer. Saca? Não. Tá. Obrigada, gente. É isso por hoje. Um beijo, Kikubas. Muito obrigada. Foi ligando você. Deixa eu te dar pra... Ai.